Olá a todos e a todas, eu me chamo Mônica Colombi, sou psicóloga especialista em psicologia clínica e possuo pós-graduação em saúde mental. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o tema de saúde mental mesmo, né? Tem alguns temas específicos que eu vou estar abordando, mas eu gostaria de começar numa forma geral. Então, falar de saúde emocional, a saúde psíquica, é falar sobre a nossa saúde no contexto. Atualmente, a gente não vinha dando tanta importância ou referência para o tema de saúde emocional, saúde mental. A saúde mental nada mais é do que um contexto da nossa saúde. Se a gente for fazer uma avaliação, o nosso corpo ele produz 100% de energia, certo? 70% de energia só a nossa parte cerebral consome de energia da gente, do nosso corpo. Somente 30% fica para o nosso corpo específico, o coração e os outros órgãos. Então, a saúde emocional no nosso dia a dia, ela é a mais consumida. E é a saúde no qual a gente menos dá importância ou menos referência ou a qual a gente mais se lembra dela, né? Geralmente a gente só lembra da nossa saúde emocional quando algo está muito exaustivo e a gente percebe que não está legal, não está normal, a gente não está se sentindo bem. Com a questão da pandemia, a questão da saúde emocional, ela veio mais à tona. Hoje em dia esse conceito, esse assunto está mais rotineiro dentro das empresas, na escola, nas próprios diálogos das famílias mesmo. As pessoas começaram a perceber que além da saúde física, existe a saúde psíquica, E para que a gente estar bem fisicamente, a gente tem que estar bem na nossa parte emocional. Então, hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre 3 temas específicos da saúde emocional, que é a ansiedade, o estresse e a depressão. A gente escolheu esses 3, que são os 3 na atualidade e no contexto de hoje em dia, no mundo inteiro, são os 3 fenômenos psíquicos que estão trazendo mais prejuízo para as pessoas. E com a pandemia ou sem a pandemia, eles já estavam mais presentes, mas há estudos que indicam que vai haver um aumento sim de pessoas em sofrimento psíquico nesses 3 assuntos, o estresse, a ansiedade e a depressão. O que seria o estresse, O estresse nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo, no qual a gente prepara o nosso organismo para se enfrentar, lutar ou fugir sobre alguma situação específica. Geralmente o nível de estresse ele eleva quando a gente tem uma situação ou um fenômeno que a gente tem que estar resolvendo ele, mas a gente não consegue ou a gente está impossibilitado de resolver ele naquele momento. Viver ou conviver com uma situação estressante nos dispara vários mecanismos desagradáveis, então a gente fica mais preocupado, mais nervoso, mais irritado, a gente tende a se isolar um pouco das pessoas e as pessoas ficam com uma característica que todo mundo conhece como popular, meio que de pavio curto, por pouquinhas coisas ou por coisas que não teriam tanta relevância, às vezes a pessoa acaba sendo mais agressiva, Então assim, o estresse, gente, ele não é algo ruim, ele é benéfico e a gente precisa de situações estressantes, que é o que faz a gente se desafiar a várias situações da nossa vida, É o que faz a gente se colocar numa profissão diferente, é o que faz a gente se relacionar com pessoas diferentes, É o que faz a gente se desafiar. Então o estresse ele não é ruim. Todos eles que eu vou falar, o que é ruim é quando passa num nível de saudável e se torna algo desajustável, que traz prejuízo para a pessoa. Em vez de nos ajudar a nos motivar, a nos desafiar, ele faz com que a gente se trave e a gente comece a ter vários prejuízos em vários contextos da nossa vida, A questão da ansiedade, a ansiedade ela não é muito diferente do estresse. A ansiedade também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Tanto o estresse quanto a ansiedade, eles estão presentes no ser humano desde que existem seres humanos, assim, Quando a gente vai fazer o estudo lá atrás, na era primitiva, os homens da caverna, o que faziam eles sobreviverem era o estresse e a ansiedade, Era o que fazia eles caçar, lutar, conseguir passar por cima dos desafios que a vida colocava naquele momento. A ansiedade, então, quando a gente fala de ansiedade na psicologia, a gente tem como se fosse um guarda-chuva, O contexto, a funcionalidade do guarda-chuva seria a ansiedade e cada aramezinho seria um tipo de ansiedade que acaba prejudicando.
Quando a gente fala de ansiedade, então, tem duas coisas que é muito comum, né? Que é a síndrome do pânico ou um episódio de pânico, né? A síndrome do pânico, na realidade, são sintomas fisiológicos como coração acelerado, sensação de falta de ar, as pessoas reclamam muito como se fosse uma dor no peito, tem pessoas que acabam tendo mesmo a crise, né? Que a gente fala crise de ansiedade, que parece, a sensação é que eu vou morrer, que eu vou enlouquecer, que eu vou perder o controle, né? Tem pessoas que perdem o movimento mesmo dos membros superiores e inferiores. Não é uma perda, é uma sensação de perda, mas faz com que a pessoa fique incapacitada naquele momento. A pessoa não vai morrer, porque são sintomas normais do nosso corpo, só que a diferença é que esses sintomas estão vindo porque a gente disparou na nossa parte emocional, lá no nosso cérebro, uma situação de ameaça. E a ansiedade preparou todo o nosso corpo para lutar ou para fugir de uma situação. Mas na verdade não tem do que eu lutar ou do que eu fugir, é só uma interpretação emocional. Então isso gera vários desconfortos. Praticamente 90% das pessoas que experimentam uma crise de pânico procuram uma referência em saúde. Ou um corpo de bombeiro, ou é levado para uma unidade de atendimento, para ponto-socorro. Isso é muito comum, tá? Os sintomas, quem experimenta uma crise de ansiedade é horrível mesmo, é bem angustiante. Mas a crise de ansiedade ou a síndrome do pânico, ela tem cura sim, né? Com a psicologia faz terapia, né? Onde a gente ajuda a pessoa a enfrentar aquelas situações momentâneas e a gente dá ferramentas para ela estar enfrentando e diminuindo os sintomas. Além da síndrome do pânico, que é o mais comum, tem pessoas que são pessoas mais ansiosas, né? E não tem alguma patologia que acaba dando um prejuízo físico, digamos assim, igual a síndrome do pânico, que dá sintomas corporais. Uma pessoa ansiosa, ela nunca vai deixar de ser ansiosa, tá, gente? A ansiedade, ela não é ruim, ela é boa. A ansiedade faz com que a gente levanta de manhã quando a gente não tem vontade de levantar, é o que faz a gente querer trocar de carro, é o que faz a gente querer começar uma coisa diferente, mudar de casa, enfim. As mudanças na nossa vida acontecem porque a ansiedade nos permitiu que a gente faça isso. Então, a ansiedade não é ruim. O ruim é quando a ansiedade ela eleva e a gente não consegue estar equilibrando ela. Então, passou de um limite normal, saudável, ela começa a me prejudicar, em vez de me ajudar. Então, assim, a ansiedade, uma pessoa que é ansiosa, ela não vai deixar de ser ansiosa. Pode procurar psiquiatra, psicólogo, não é o foco da terapia isso. O foco da terapia é o quê? É fazer com que a pessoa aprenda a conviver com a ansiedade, sabendo reconhecer os seus limites, até onde pode ir, até onde não pode ir, aprendendo a controlar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos. Tudo na nossa vida tem ligação com a forma como eu penso e com o que eu estou sentindo. E isso vai interferir na forma como eu vou me comportar, como eu vou me agir. Não é uma ordem determinante, eu penso, eu sinto, eu ajo. Não, mas os meus pensamentos, eles têm uma influência muito grande. Pessoas ansiosas, elas tendem a ter pensamentos mais catastróficos, ou seja, mais negativos, de cunho que tudo de ruim vai acontecer, e são pessoas que se preocupam muito com o futuro. Qual é a lógica da pessoa ansiosa de querer se preocupar com o futuro? A pessoa ansiosa, ela quer eliminar tudo que está pendente, tudo que ela puder fazer imediatamente, ela vai querer fazer para se livrar. Só que quanto mais eu termino as coisas rápidas, mais coisas eu vou ter. Então eu vou entrar num ciclo vicioso e eu vou me cansar por causa disso. Então, pessoas ansiosas, elas tendem a pensar muito no futuro e sempre com pensamentos mais vinculados a questões catastróficas. A pessoa, ela não é negativa, não é isso. Existem vários tipos de pensamento. E geralmente a ansiedade tem dois tipos de pensamentos, que é o catastrófico, como eu já acabei de falar, e o pensamento relacionado à questão do futuro, né, que a pessoa fica muito preocupada e fica vivenciando só esses pensamentos. E esses pensamentos relacionados ao futuro, geralmente a gente chama de pensamentos intrusivos. São pensamentos que invadem a nossa mente sem ser convidado e eles ficam nos incomodando. Então, quando todo mundo, qualquer ser humano vai passar por uma experiência de ter pensamentos negativos, isso faz parte do ser humano. Também não tem problema eu ter pensamentos negativos.
O maior problema é como eu lido com eles e qual é a relevância deles na minha vida, né? Então, eu acho que seria mais ou menos nessas duas questões. O que a gente pode estar fazendo para evitar uma elevação do estresse ou um manejo melhor da ansiedade, tá? Sempre quando a gente fala de saúde emocional, a gente tem que aprender a nos conhecer. Não tenha medo de prestar atenção em como eu estou me sentindo hoje, o que eu estou pensando hoje. Como eu me comportei hoje também, né? Muitas pessoas caem no sofrimento e evitam pensar porque às vezes ficam se culpando. Não deveria ter falado daquele jeito, não deveria ter me comportado daquela forma. Não tem problema eu fazer essa reflexão. O problema é eu fazer reflexão e ficar me culpando por causa disso, né? O diferencial é eu agir de tal forma, acho que não foi legal, o que eu posso fazer da próxima vez que acontecer tal situação? Ou o que eu posso estar fazendo para diminuir aquele comportamento que eu tive agora, né? Então, começar a se perceber mesmo, né? A ter contato com a sua saúde emocional, como eu estou me sentindo, como eu estou pensando, conversar com pessoas, a parte social ela é muito importante, sabe? Ter momentos de lazer, de escape, que eu esteja com pessoas que eu gosto, que seja do meu convívio, que eu tenha afinidade com a pessoa. A gente sempre tem alguém que a gente pode desabafar, certo? Falar o que a gente sente, o que a gente não sente. Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho ninguém. Mas sempre tem alguém, não significa que a gente tem que falar da nossa vida para qualquer um, não. Procure uma pessoa que você se sinta bem, que você se sinta acolhida e fale, desabafe o que você está sentindo, o que você está pensando. Nós temos limites pessoais, né? E a gente tem limite também emocional. Ficar só guardando, só armazenando, vai chegar uma hora que a nossa parte emocional vai nos dar dando sinais que não aguenta mais, né? Que é o que acontece, um exemplo, na síndrome do pânico. Eu chego a ter sintomas físicos porque a minha parte emocional já está cansada, ela está sobrecarregada, ela já vem me dando aviso há bastante tempo, ou algum tempo, mas eu não dou a real importância, ou muitas vezes eu prefiro fingir que eu não estou percebendo, que é mais cômodo, né, do que eu entender que não, eu não estou legal, eu preciso buscar alguma coisa. Atividade física é excelente para ajudar a questão de controle de cortisol, né, de adrenalina no nosso corpo, que são os hormônios que estão presentes no estresse e na ansiedade, né? Então, assim, lazer, atividade física, conversar com pessoas, saber se posicionar de uma forma assertiva, saber dizer não quando eu quero dizer não, não necessariamente eu ser agressiva ou grossa com a pessoa, mas é eu saber me posicionar, né? Saber falar dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Eu acho que isso seria uma estratégia que todo mundo poderia fazer em casa. A atividade física, gente, é o que mais ajuda mesmo. Não importa, não precisa ir numa academia. Pode fazer uma caminhada, uma corrida ou até dentro de casa mesmo, tá? E a questão da depressão. Um estresse mal gerido, uma ansiedade mal administrada pode sim desencadear para um fator depressivo. A depressão tem vários tipos de depressão, eu vou falar da mais comum e da mais simples, que são os episódios depressivos. Quando a gente identifica que uma pessoa está em depressão, quando ela começa a apresentar, eu vou falar os principais sintomas: perda ou aumento de apetite, aumento ou diminuição do sono, isolamento social, irritabilidade, perda de vontade de fazer coisas que antes gostava de fazer, né? Então assim, eu sempre gostava de jogar futebol, e aí de uma hora para outra eu evito ir, eu não gosto mais, né? A pessoa acaba se isolando. Pensamentos mais relacionados à inutilidade, tristeza, né? A depressão, ela afeta a nossa parte cerebral. A gente tem um fator que é um pontinho no nosso cérebro, que é a zona do prazer, né? Que faz onde a gente se sente feliz, onde a gente faça coisas que a gente gosta de fazer. A depressão, ela atinge direto esse mecanismo cerebral, então é como se ela apagasse a luzinha do prazer. Por isso que pessoas depressivas, elas têm muita dificuldade em conseguir, às vezes, fazer coisas básicas do dia a dia, né? Claro, pensando numa depressão a nível mais elevado, né? Então, assim, como que a gente pode evitar uma depressão? Cuidando da nossa saúde emocional. A depressão tem vários fatores que influenciam, um deles é o ambiente, né, a parte genética, mas assim, o que eu mais queria passar é que a gente tem que aprender a respeitar o nosso limite pessoal, né? A gente
consegue observar quando a gente comeu demais, que a gente está com a barriga cheia e que a gente não vai comer mais. A gente consegue identificar quando a gente está com sede e aí a gente está deixando de tomar água ou está tomando água demais. A gente consegue se perceber as coisas fisiológicas e básicas do dia a dia. Mas a gente não foi ensinado e nem treinado a aprender a reconhecer a nossa parte emocional, né? E aí um recadinho que eu queria deixar no final é: ir num psicólogo ou procurar um profissional de saúde mental não significa fraqueza, não significa estar doente, tá? Pessoas que procuram um psicólogo são pessoas estruturadas, pessoas que têm a coragem de entrar em contato com aquilo que mais incomoda, porque todo mundo tem coisas na nossa parte emocional que nos incomoda, né? Então, assim, ir no psicólogo significa que eu cansei, eu não quero mais ser assim. Então, eu estou disposta a mudar, mas sozinho eu não sei, realmente eu não sei como, e esse profissional vai estar me ajudando. Então, hoje em dia está mudando e vai mudar cada vez mais a necessidade de a gente, quando a gente percebe, a gente buscar essa ajuda para não deixar piorar e chegar no estado que nos dá muito prejuízo, tanto na parte emocional, né, quanto na parte profissional, nos nossos vínculos afetivos, tá? Então, eu acho que seria isso. Se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Eu espero que eu pude contribuir um pouquinho para vocês nesse momento relacionado à semana, né, da CIPAT, que é uma semana bem proveitosa para os funcionários. E eu espero que cada um cuide um pouquinho mais da sua saúde emocional, tá? Um abraço a todos.